Olá a todos os ouvintes, bem-vindos ao Rapcast Brasil, o podcast da Rap Science. Meu nome é Gabriel e o episódio de hoje é As Leis do Sucesso, Condições para uma Vida Bem-Sucedida. Aqui comigo estão o Rafa, a Karen e a Sayuri. Opa, bom, gente? Beleza? Olá pessoal, aqui é a Karen, é um prazer estar aqui com vocês. Olá a todos, aqui é a Sayuri e sejam bem-vindos a mais um episódio. É isso aí, valeu. Faz tempo que a gente não grava, né, todo mundo, então é um prazer estar aqui com todos. É nóis. É nóis. A gente começou esse ano de 2020 essa série especial, no qual a gente sempre vai comentar sobre um capítulo do livro de leis do Mestre Okawa, porque dentro do corpo de ensinamentos da Rap Science, o corpo principal de ensinamentos são os livros de leis. Todo ano o Mestre Okawa publica um. 2020 é as Leis de Aço, que vai ser a última série que a gente vai fazer. A gente está esperando a tradução do livro. E a gente escolheu a Leis do Sucesso porque ele foi traduzido recentemente para o português e tem uma relevância muito grande na nossa vida também. Eu tenho certeza que os ouvintes vão gostar bastante do ensinamento. Lembrando também para aqueles que puderem compartilhar esse podcast com mais e mais pessoas e também quem puder ativar o sininho para poder sempre estar atualizado sobre novos episódios. E também se inscrever, né? Isso, bem lembrado, cara. E se inscrever também no canal. A gente tem uma meta de 1.000 inscritos. E o que vai acontecer quando a gente tiver 1.000 inscritos? A Sayuri vai aparecer de Capitã Marvel no YouTube. Ufa, ainda bem que é a Sayuri, velho. Olha, cara, depois a gente... Tá bom, o Gabriel vai aparecer de Coringa no vídeo do YouTube. É isso aí. Tanta coisa já falaram que vai aparecer nesse vídeo aí que eu não sei o que vai dar, velho. Vai ser o Coringa de Rei Leão. Vamos lá então, a gente vai começar com o primeiro tópico, que é: coloque coração e alma no trabalho. Como pode ser amplamente demonstrado por minha trajetória na carreira de escritor, nós obtemos a verdadeira alegria espiritual quando colocamos nosso coração e nossa alma em nosso trabalho e perseveramos até obter sucesso em oferecer uma obra que tenha de fato valor para os outros e lhes traga satisfação. Tenho cada vez maior prazer em levar alimento ao coração de outras pessoas. Isso mostra que minha alma agora almeja um grau de alegria ainda mais elevado. Mostra também que nossa alegria espiritual duplica, triplica ou quadriplica quando nossa felicidade é consequência de levar felicidade aos outros. Interessante a abordagem do Mestre Okawa, que a função, o objetivo principal dele ao escrever os livros é proporcionar alimento espiritual para as pessoas. Isso pode ser traduzido dentro do nosso trabalho também, dentro das nossas funções. Por exemplo, quem trabalha com cliente, o principal não seria só vender o produto para o cliente, mas sim fornecer algo de bom para ele, de maneira que ele se beneficie do nosso serviço, do nosso produto e consiga, por exemplo, ter uma vida mais fácil, economizar mais tempo, gerar mais resultado. Isso é uma filosofia de sucesso, você conseguir se colocar no lugar do outro e trabalhar em prol disso. E é com esse espírito que o Mestre Okawa tem escrito os mais de 2.700 livros que ele tem publicado. E é legal, né? Porque ele fala até do começo, de quando ele começou a escrever, de que ele sempre foi um leitor muito apaixonado por ler e que tinha alguns livros que ele lia que ele sentia realmente aquela alegria na alma, assim, de que ele se sentia nutrido por aquilo. Mas aí ele até conta no livro, né, de que ele pesquisou muito, ele foi muito atrás e vários livros ele lia e não sentia essa mesma coisa. E aí ele começou a realmente ficar incomodado com essa questão de que muitos livros eram um pouco vazios de significado, que não tinham justamente aquele sentimento, não tocavam na alma dele. E aí ele pensou, pô, se é uma coisa que me incomoda tanto e eu sei que daria pra fazer a diferença na vida das pessoas, por que não eu fazer? Então, muitas vezes a gente também tem coisas que às vezes a gente reclama no nosso trabalho, coisas que às vezes a gente sente que poderiam ser diferentes e às vezes esse nosso incômodo é um sinal de que a gente mesmo pode fazer uma diferença no ambiente que a gente está. É um jeito de interpretar, né? Quando
brincando, né, com o caderno de exercícios da vida. Se as coisas estão acontecendo e se elas estão gerando aquele incômodo pra você, será que não estava no seu plano de vida você se deparar com aquela situação de incômodo para que despertasse em você a vontade de, nossa, eu tenho que fazer alguma coisa a respeito, e sim despertar aquela sua missão de, então eu vou fazer, né? Vou fazer tal coisa, vou fazer isso. E foi o que aconteceu com o mestre, né? Dele estar naquele incômodo, e aí então eu começava a falar, não, eu mesmo vou produzir o material, vou escrever livros pra gerar, né, esse conteúdo, né? Muito fofo ele. Belo comentário. Realmente. E uma coisa que eu achei interessante também nesse trecho é porque acho que às vezes a gente fala, o que é sucesso, né? Sucesso tem, tipo, significados diferentes para as pessoas, né? Para alguns é ganhar dinheiro, para outros... E aqui o mestre, ele fala de maneira simples, né? Se o seu trabalho está levando alegria para as pessoas, isso já é uma forma de sucesso, né? Então você está sendo bem sucedido no que você está fazendo. Então eu achei interessante essa abordagem desse trecho. Sim. Eu lembro de uma vez eu assisti uma palestra de um membro da Rap Science do Japão, que ele era um oferendista, ele fazia bastante oferenda, assim, ele conseguia, ele tinha uma alta, como é que se diz? No mesmo ano ele fazia várias vezes, assim, várias oferendas, ele realmente era bem afortunado monetariamente. E por que isso aconteceu? Porque ele entrou na Rap Science e tudo, e quando ele entrou, ele ficou envolvido num projeto do trem-bala do Japão, que ele morava em Hokkaido. Eles queriam perfurar uma montanha e o trem-bala ia ter que passar por dentro dessa montanha. Aí o governo, não sei, ou a empresa que contratava, poderia escolher várias pessoas para fazer esse trabalho. E escolheram ele. Por quê? Porque ele, desde que ele começou a empresa dele quando era pequena, ele tinha uma característica. Ele sempre entregava no prazo. Ele nunca falhava. Nunca. Por quê? Ele falou que dentro dele tinha esse sentimento que se ele atrasasse um trabalho ou ele fizesse algo de ruim para um cliente, ele não ia conseguir se perdoar. Ele tinha que fazer um bom trabalho, ele tinha que fornecer um bom material. Ele fazia tudo do melhor. O material era o melhor, o prazo era o melhor. Ele ia fazer o buraco na montanha, era o melhor, ele sempre fazia o melhor. E aí isso gerou reconhecimento das pessoas ao redor dele. As pessoas sentem quando você tem uma missão pública. Quando você não faz algo só pelo lucro. Ele não se importava muito só com ele. Ele tinha essa preocupação maior nessa visão maior do todo. Será que a população vai se beneficiar? Ele tinha essa visão do trabalho. E aí ele teve muito sucesso. E aí ele também acabou recebendo muito dinheiro. Mas você vê que a função principal dele, ele tinha esse senso de missão mesmo. Pelas pessoas. Ele é um exemplo desse coloque coração e alma no trabalho. Ele realmente colocava o coração e alma. E você vê, é uma coisa que não tem nada a ver com o mundo religioso, se a gente for pensar. Ele tá prestando um serviço pro trem-bala, mas isso envolve também a população, enfim. É essa mentalidade que tá envolvida com o sucesso também. Interessante que... Desculpa você falar. Tá disputado hoje aqui. Todo mundo querendo falar. Todo mundo querendo falar. Tamo no lugar certo. Não, é que eu lembrei... tem o filme da Rap Science, né? Que é o Renascimento de Buda. Isso. Pra quem quer saber mais do filme, tem no YouTube também, no canal da Rap Science. Mas tem um pedaço do filme que fala do verdadeiro sucesso, né? O verdadeiro sucesso está em você conquistar a alegria das outras pessoas, né? Não era exatamente essa frase, agora não lembro. Sintetizando. Mas basicamente era isso. Então, não está relacionado com você ter mais dinheiro ou alguma coisa assim. Mas assim, o que a sociedade o que ela está recebendo com o que você está fazendo, sabe? Então você veio para o mundo, você tem um propósito, você tem alguma coisa, né? Você respira, você tem braços, você pensa, né? Então, o que você faz com tudo isso que você tem, né? Como que você gera isso, como que você transforma isso para um benefício para a sociedade, né? Então, o sucesso está muito linkado com isso aí. É legal até você ter comentado desse filme, que foi através dele que eu conheci a Rap Science. Até, legal. Que eu vi... Nos conte a sua experiência, Rafa. É que eu vi mesmo, né, um trechinho desse filme no Facebook, um trechinho de uns 2-3 minutos, e achei super legal. E aí fui nos comentários pra ele, nossa, que filme é esse, tudo mais e tal. E aí
realmente me chamou muita atenção, porque além de ser um desenho que era bonito, que era legal, que tinha umas animações super interessantes, ele tinha uma mensagem super forte. E eu acho que é super conectado com isso que a gente tá falando, né? De você via que o negócio tinha alma, que ele realmente estava preocupado em passar uma mensagem legal. E eu achei muito legal isso, de assim, conseguir passar uma mensagem espiritual, conseguir passar uma mensagem que pode ajudar as outras pessoas de uma forma que era leve, divertida, legal, bem feita. E aí no que eu acabei de assistir o filme no YouTube, e aí eu vi nos créditos da que era Rap Science, falei, nossa, que é esse negócio? E aí foi onde eu fui atrás, fui ver o site e tudo mais, e aí eu descobri onde era o templo, e aí foi meu início veio a partir desse filme. Nossa, e foi bem legal isso mesmo, assim, de que eu acho que é mais até uma coisa que comprova essa questão, né, de você colocar a alma, colocar o coração naquilo que você faz, né, e até conectando com o que o Gabriel tava falando, que é muitas vezes assim, você pode até pensar, nossa, mas no meu trabalho eu não faço, meu trabalho não é grande coisa, meu trabalho não pode, não tem nada demais, eu só tenho uma função ali, só que às vezes se você parar pra pensar que aquela sua função faz parte de algo muito maior, aí você começa a enxergar como aquilo pode fazer a diferença no mundo. Tem até um relato que eu ouvi uma vez que eu achei super legal, de um zelador, né, um faxineiro lá da NASA, que foram perguntar pra ele, né, que viram ele faxinando lá, foram perguntar, o que você tá fazendo a ele? Eu tô ajudando o homem a ir pra Lua. Então é uma coisa assim, que você vê muito assim, você pode olhar só pra aquilo lá, tô varrendo o chão, ou eu tô ajudando a construir uma coisa totalmente diferente pra sociedade. Então a forma como a gente coloca o coração nas coisas que a gente faz dá uma diferença gigante. Mas por isso que eu acho que é importante você sempre refletir e procurar os propósitos das coisas, né? Porque você tá numa determinada função, mas vale a pena você refletir e pensar assim, nossa, por que eu tô fazendo isso? Qual que é o propósito disso, né? E com isso, você conseguir alinhar isso aos seus valores. E aí sim, você conseguir colocar sua alma lá, seu coração, para poder fazer aquela função. Enquanto eu não responder essa pergunta, não consegue ter sucesso. Ou enquanto você não enxergar essa visão do todo, fica amor que cobra, na verdade. Você tá sempre insatisfeito. Mas quando o verdadeiro trabalho que é baseado no amor que se dá, você se alegra com a felicidade do outro. Isso não é poético, isso é totalmente prático. E aí você acaba agregando valor no mercado e o mercado te dá um retorno monetário. Basicamente assim que as pessoas que têm sucesso conseguem. E é legal de ver o mestre até como ele usa o exemplo dos livros, né, que ele escreveu mais de 2.700 agora, né, que ele realmente leva a sério isso, e a gente trazer um pouco para o nosso dia a dia, né, para a vida, até se for pensar esse próprio podcast, né, de como que a gente consegue colocar cada vez mais alma, cada vez mais sentimento, fazer a maior diferença que a gente pode na vida das outras pessoas, e aí isso é uma coisa que se multiplica, né, e que a gente fica muito feliz quando a gente ouve os relatos e ouve a transformação que a gente causa nas pessoas também. Às vezes é uma pessoa que a gente atinge que já dá um sentido para tudo isso que a gente tem feito. Sim. Ano passado a gente teve alguns relatos esse ano também de pessoas que quiseram vir até o templo porque estão ouvindo o podcast. Ou pessoas que, por exemplo, num primeiro momento não tem muito interesse por um livro, mas aí ouve, acha legal e cria esse interesse. Isso deixa a gente feliz. Você naturalmente fica feliz com isso, porque é uma alegria da alma. Não tem como você nos felicitar com alguém ficando feliz com o que você faz. Isso é uma coisa que é inerente ao ser humano. Isso é uma das provas que a gente realmente é filho de Deus. É isso aí, a gente vai pro segundo tópico, que é como desenvolver a tolerância. Ser tolerante é olhar os outros com um sentimento de amor, acolhendo-os com aceitação. Ser consciente de nossas imperfeições nos permite reconhecer que estamos em grande medida sendo perdoados e incentivados por todos aqueles que nos conhecem, que agem dessa maneira apesar de nossas falhas. Essa percepção nos leva à gratidão e essa gratidão evolui para um sentimento de compaixão e tolerância em relação a todos os que compartilham conosco a condição humana. Tolerância é algo que tem muito a ver com sucesso, porque se a gente não consegue ser tolerante, é difícil conviver com outras pessoas que pensam diferente da gente. É por isso que a tolerância é importante. E antes de entrar na Rap Science, eu nunca entendi como que eu ia conseguir desenvolver tolerância. O perdão é o mesmo princípio. Como é que você consegue perdoar alguém ou tolerar alguém? Se conhecendo.
Se você não se conhece e reconhece que você também tem defeitos e você foi perdoado ao longo da sua vida, você não consegue perdoar os outros. A energia motora para a tolerância ou para o perdão é o autoconhecimento de que nós fomos perdoados já. E isso cria uma vontade de você também falar, ok, eu também não sou perfeito, vai. Assim como eu não sou perfeito, as outras pessoas também não são. Elas também têm o direito de não ser. Elas também estão no caminho do aprimoramento delas também, né? E aí e estão todos juntos aqui na Terra justamente para isso, para aprimorar, para entender que existe essa imperfeição e a gente evoluir como seres humanos. Exatamente. E a gente tem que... E a tolerância é um exercício mesmo, né? Um treino diário. E várias vezes, assim, a gente até sente como se fosse injustiçado, assim, né? Até pegando o primeiro tópico que a gente tava falando. Você vai lá, coloca almas, coloca sua energia, põe tudo ali no trabalho e tudo mais, aí já achando que, nossa, eu vou ser super reconhecido, vai dar super certo, as pessoas vão me tratar super bem, e de repente você toma na cabeça. Aí você toma uma que você vê assim, nossa, eu fiz pra minha equipe aquilo e eles vão responder super bem. E de repente você olha e vê que não foi bem desse jeito. Então, a tolerância, ela tá muito conectada com isso também, de você colocar amor nas coisas que você faz, de você colocar o coração. Porque se você não tiver essa tolerância, você não tem paciência de continuar se mantendo como você tava. Senão você sai daquele de estou fazendo as coisas com amor e agora eu tô fazendo como um juiz aqui, te punindo, te criticando, né? Cobrando. E é fácil ficar assim, né? E é fácil sair do amor que se dá pro amor que cobra, né? É Às tênue, vezes né, é uma linha. coisinha que acontece e você Porque já... dá aquela sensação de que você tá perdendo, né? Não sei, parece que... Nossa, eu fiz tudo isso aqui e tal, mas aí você leva uma crítica, uma coisa assim, ou não sei, as pessoas não respondem da forma que você esperava. Tem muito... Mas é essa prática também, essa tolerância. Sim. No livro As Leis Místicas, o Mestre Okawa tem uma analogia que eu nunca mais esqueci. Que ele fala que Deus, ele é igual o chefe de um aquário. No aquário você tem vários tipos de peixes. Então você tem... Agora mudou, hein? Olha aí, vamos para o fundo do mar. Você tem, por exemplo, cavalo marinho, estrela do mar. Fala um aí, Sayuri. Bob Esponja. Bob Esponja é esponja do mar. Você tem vários tipos. E eles são todos diferentes, certo? O cavalo marinho. O cavalo marinho não tem uma Peixe, treta. é o mais simples, gente. Ninguém pensou em peixe aqui. Nossos exemplos com animais nunca podem faltar. Não, velho. Você tá achando o quê? Tamo com tudo. Tava só esperando a oportunidade, entendeu? Tá tudo escrito, cara. Tudo no script. Tá certo. O cavalo marinho não tinha uma treta que ele... Não é, como é que ele era mamífero, não era um negocinho? Tinha biologia? Mamífero? Não tinha um rolê do cavalo marinho que ele era meio... Eu não sei, eu sei que o macho que engravida. Ah, é esse isso que eu rolê sei. aí, velho. Esse é o O rolê. macho engravida, velho. Não sabia. Mas a fêmea engravida também é só o macho? Não sei, eu acho que é do macho isso aí. É, eu lembro, é verdade, era isso aí. O macho engravida, velho. Imagina se a moda pega. Tipo aquele filme Júnior do É, Arnold do Schwarzenegger. É da hora, né, velho? Acho que foi inspirado no cavalo marinho. Os homens vão sentir a dor dos partos. Não é doente. Essa frase foi legal. As dor do parto. Tá falando igual eu, a Karen. Os homens vão sentir as dor do parto. Falei, nossa, parece eu falando. Acho que tá sendo influenciado, hein, cara. O poder de influência. É, né? o poder de influência tá... já tá Babado. Mas até falando, né, que o homem ele não engravida e tudo mais porque ele não tem tanta tolerância à dor quanto a mulher também, né? De que se a gente tivesse que aguentar assim, que a gente ia... Regava. Não ia nascer ninguém. Né? Não ia sair pra tomar uma. Bom, enfim. A gente tava no exemplo. Claro que eu lembro isso aí, Cavalo então nem marinho, lembra, do nem cavalo lembra. marinho. Como assim, claro que eu lembro, tá tudo Foi escrito. Essa foi longe mesmo. Então, que Deus, ele é igual o chefe de um aquário. Tem vários tipos de peixes no mar ou no aquário. Todos eles são diferentes e todos eles têm funções diferentes também. E ele observa a gente dessa maneira. Não é nessa visão preto ou branco. Esse é ruim, esse é bom. Ele vê capacidade em tudo. Ele vê função em tudo. E muitas vezes a gente vê uma pessoa agindo de certa maneira e a gente acha aquilo muito errado, ou um estilo de vida muito errado. Mas às vezes é a maneira da pessoa viver. Ou é o jeito que ela encontrou pra viver daquele jeito. Não necessariamente tá errado. Lógico que tem certo ou errado. Mas a gente, como o Rafa comentou, não tem essa função de juiz.
Essa palestra é muito forte, que foi a palestra que tem no livro Leis de Bronze, que é do último capítulo, A Força que Propaga Amor. O mestre fala, o seu trabalho não é julgar e nem condenar o trabalho dos outros. O seu trabalho é perdoar. Essa é a nossa função como ser humano. Só que eu não sei também porquê, todo mundo tem o juizão dentro de si, né? O Sérgio Moro aparece se a gente quer condenar todo mundo ou colocar no quadrado ali, né? E isso vai contra... E aí, quem que é o maior prejudicado disso? Nós mesmos, no fim das contas. Aí fica doente, não sei o quê, muitas vezes é por causa disso mesmo. É que assim, dentro do sucesso mesmo, tá muito você saber utilizar... Ele até fala no livro, né? De você saber utilizar seus pontos fortes e você também saber utilizar os pontos fortes das outras pessoas. Porque no fundo, cada pessoa nasceu única de um jeito, diferente de todos os outros. E a intolerância, muitas vezes, ela é porque você tá querendo que a outra pessoa seja diferente do que ela é. Às vezes você acha que o seu jeito é o jeito certo de fazer as coisas, e se a pessoa fez de um jeito diferente, que não era o seu, aí normalmente esse é o motivo de intolerância. Como assim? Você não tá fazendo do jeito certo? Mas quem falou que o seu jeito é o certo? Então, entender isso e refletir. E até é legal uma parte que ele fala aqui no livro, né? De que a gente tem que ter gratidão por como as pessoas são tolerantes com a gente, mesmo a gente sendo super diferente. Porque isso é uma prova, um ato de amor, de perdão, de que quanta besteira às vezes a gente faz também, e as pessoas relevam e seguem a vida e tudo mais. Então esse treino, né, de tolerância, de paciência, tanto com os outros quanto consigo mesmo, é super importante. Isso que você falou é interessante, que a tolerância é conosco também. O perdão, ele não é só com o outro, o auto-perdão existe também. E se perdoar é mais difícil do que perdoar os outros, na verdade. É difícil a gente se perdoar e se tolerar. Mas se tolerar não é que você vai ser negligente, mas você vai se conhecer, vai se entender e se tolerar também. Quando eu lembro dessa parte do quanto a gente foi perdoado, eu sempre lembro da minha mãe. Do quanto de burrada que eu faço ainda, mas antes muito mais quando eu era moleque, e ela nunca me condenou, sabe? Ela nunca me julgou. E aí eu penso, nossa, eu passei por tudo isso e ela nunca me julgou, então aí eu começo a pensar, então eu não tenho também o direito de julgar as outras pessoas que nem fizeram tanta burrada igual eu, às vezes é muito menor do que eu fiz, então eu não tenho mesmo. Aí você sente mesmo que você não tem o direito de julgar os outros mesmo. Eu tô pensando uma coisa, mais uma dúvida minha, eu vou colocar porque também pode ser dúvida dos ouvintes, assim. Será que existe uma linha tênue da onde que a gente não tem que ser juiz e ser tolerante, ou a gente tem que praticar uma sabedoria e orientar a outra pessoa? Eu vou dar um exemplo mais simples, por exemplo, alimentação saudável, por exemplo. Eu sou uma pessoa que me preocupa bastante com alimentação saudável e tal, tudo mais. E aí eu vejo uma outra pessoa que tem o seu modo de vida, mas ela não se alimenta bem. Então, sei lá, ela só come lanche todo dia, enfim, um monte de refrigerante, sabe, coisas assim. Qual que é a postura, então, assim, se a gente tá falando desse cenário de tolerância, assim, qual que é a postura que eu tenho que ter com relação a essa pessoa, assim? Eu tenho que ser tolerante a isso e falar assim, não, deixa, é o jeito que ela tem de... ela gosta de comer o lanche, deixa ela. Ou será que pensando, sei lá, que eu sei que ficar comendo aquele lanche toda hora, um dia ela vai entupir a veia dela e vai morrer do coração. E aí, como é que eu falo? Não falo? Julgo? Não julgo? Sabe? O que eu faço? A resposta, ela tá no meio dessas duas perguntas. É igual o Shakyamuni Buda. Eles perguntavam assim, todos os discípulos que você ensina vão se iluminar? Ele falou não. Ele falou, eu só mostro a lua. Vai olhar quem quer. No exemplo que você deu da alimentação, é importante falar pra pessoa que isso vai causar mal a ela. Mas uma vez que você falou, acabou. Você mostrou a lua. Agora, se ela vai olhar a lua ou não, é problema dela. Entendi. Seria nesse sentido. Realmente é difícil essa linha tênue, mas é importante que a gente não seja um fraco bem intencionado. No sentido de, por exemplo, ver uma pessoa fazer algo que vai denegrir a alma dela e não falar nada. É importante falar, mas também não entrar dentro do livre-arbítrio da pessoa. Por exemplo, você fala, olha, você tá tomando muito refrigerante, você só come besteira, isso vai te fazer mal.
Pronto. A pessoa fala, não, mas e daí? Então agora é problema seu, velho. Eu mostrei a lua. Eu não, assim, alguém mostrou a lua. O cara mostrou a lua. Aí vê quem quer. Não com o dedo, senão vai nascer verruga no dedo. Oxi, da onde que vem essa lenda urbana aí? Mas é diferente É diferente, até quando a gente quer mudar alguma coisa em outra pessoa, né? É diferente, às vezes, a gente ser firme e expor uma opinião que a gente tem, uma coisa que a gente percebe que pode ajudar e tudo mais, ou a gente ser intolerante, que é até esse caso, né? De quando a gente, às vezes, a gente já tentou tanto tal que a gente até perde o controle, perde a cabeça e tal, e fala assim, você não vai mudar nunca, tal, não sei o quê, e aí é onde acho que perde um pouco a razão, às vezes, isso, né? De que, assim, exatamente. eu acho que ter a tolerância de saber que a pessoa também pode querer seguir aquilo ou não é importante, né? De que, assim, no fundo é o livre-arbítrio, né? Se a pessoa tá ali disposta a isso, tudo mais e tal, tá tudo bem, né? É aquela coisa, por exemplo, eu até me veio agora um exemplo da avó da minha namorada, que ela tem 102 anos. E, assim, é difícil uma pessoa chegar em 102 anos, né? E ela bebe cerveja, ela... Tá aí o segredo. Ela... Cerveja! Eu vou continuar, hein? Que beleza! Então, mas e muita gente condena, sabe? De falar assim, não, mas como? Você precisa se cuidar, tudo mais e tal. E aí a própria médica dela falou, pô, se ela chegou até os 102 anos fazendo isso, deixa ela fazer o que ela quiser, sabe? Então, acho que assim, às vezes a pessoa... Tudo bem, a gente pensa, isso aí faria mal e tal, não sei o quê. Não é uma apologia a beber cerveja, mas é uma... Eu jamais deixaria isso nesse podcast, um absurdo desse. Mas é justamente assim, cada pessoa sabe o que é verdade pra ela, sabe? Cada pessoa tem a sua própria realidade e tudo mais. Então a gente também saber assim que, ajudei até aqui, só que agora entrega, agora é com você. Se você quiser seguir ou não, beleza. E aí deixar e assim, não perder a cabeça por isso também. Não interferir tanto na vida dos outros achando que o que a gente acha também... Às vezes, por exemplo, a pessoa tem que passar por um aprimoramento ruim, velho. Na alma dela tem que passar por aquilo. Então, esse controle emocional é importante nesse... A gente geralmente erra mais com quem é mais perto da gente. Quanto mais perto, que nem parente, amigo, a gente já quer se enfiar mais na vida da pessoa. Pela convivência. Intimidade, sei lá. Intimidade e tudo mais. Mas a tolerância, ela nasce daí, como o Rafa comentou, ela é um treino diário. A tolerância e o perdão, elas andam juntos. E ela é tanto com os outros quanto conosco. Por exemplo, pessoas que são muito perfeccionistas. Elas não se perdoam. Elas não conseguem se perdoar, porque tudo tem que ser perfeito, do jeito que é. E o que os outros fazem também tem que ser perfeito. Quem já trabalhou com perfeccionista, eu já tive o desprazer, e é difícil. Porque toda hora tem que ficar mudando, toda hora aí você não consegue entregar. Mas enfim, a tolerância é importante. E é aquela frase de Jesus também, quando perguntaram pra ele quantas vezes tinham que perdoar o outro, se era 7 vezes. Daí ele falou que era 7 vezes 70. Perdoar as outras pessoas. Então não é perdoar. A mesma pessoa em 490... 490? 7 vezes 70? Sim, 490. A mesma pessoa. Até me veio uma dúvida agora, que é... Assim, como ser tolerante com alguém que é intolerante com você? É perdão, né? É você entender o porquê ela é intolerante, buscar entender a causa e aí ser tolerante. A gente nunca apaga fogo com gasolina. Ou seja, para resolver um problema de ódio é só com amor que resolve. Raiva não se resolve com raiva e intolerância não se resolve com intolerância também. A resposta vai acabar sempre... Não é o caminho mais fácil, mas é o caminho mais certo. É um baita de um aprimoramento É um belo Porque, aprimoramento. nossa, que foi isso? Eu tentei enfatizar, mas acabei parecendo uma cabra. Pelo menos eu fiquei parecendo um cavalo marinho, eu ia parecer grávida aqui. Meu Deus. O comentário da Sayuri foi, meu Deus. Você tá quietinha aí, Sayuri, na tolerância? Você falou, meu Deus, só. Explica aí, né? Explica aí o seu comentário, Sayuri. Desculpa, Karen. Eu tentei enfatizar pra dar um up, mas não rolou. Não, faz parte, né? O mundo animal, assim, a gente põe no Obrigado, hein? É isso aí. Bom, desculpa, eu tinha comentado que é um... Não lembro mais. Não, gente. que essa parte da tolerância é um belo aprimoramento, sabe? Ah, sim, sim. Daí eu falei, belo, aí que... Não, mas Não é é? isso mesmo, porque... Né, todos viemos aqui na Terra para se aprimorar, né? Sim. A gente tá no nosso plano de vida isso. A gente
aperfeiçoar ou corrigir algum ponto nosso, assim. Então, se você tá praticando a tolerância e apareceu uma pessoa intolerante na sua frente, Esforce. meu amigo, isso tá no seu plano de vida. Vai saber se na outra vida você não foi a intolerante com aquela pessoa tolerante, né? E agora mudou o papel. Por isso que a religião é importante. Cada dia mais da minha vida eu percebo. Não é porque eu sou religioso, é porque realmente você não tem um ensinamento que vai te orientar no sentido do perdão, da compreensão. É difícil ser feliz, meu. Porque vai acontecer. O ser humano, ele é muito diferente um do outro. Se a gente não desenvolve tolerância, as coisas não vão ser do nosso jeito. É capacidade de aceitação. Você conseguir aceitar o que acontece. O mestre fala isso, que a nossa alma tem um calibre. Você só aumenta o calibre da sua alma quando você começa a aceitar mais o que acontece com você e não reage. Por exemplo, se o calibre da alma é .22, igual de arma, né? Você quer ir para um 38, entendeu? Você tem que aumentar a capacidade de aceitação. Não é ser tonto, ficar também... Aceitando, assim, tipo... Sendo inerte. Inerte, olha. Inerte. Não é ser inerte. Porque ele me chutou de novo, saiu. Eu falo inerte, olha, tá chutando tudo aí, meu. Nossa senhora, essa mulher tá descontrolada. Eu não vejo a hora de ter vídeo nesse podcast também. É vídeo pra ver a Sayuri chutando a mesa. Gente, vamos lá, 1.000 inscritos, hein? 1.000 inscritos. Vamos logo, hein? Pra ver todo mundo aqui o naipe desse negócio. Bom, vamos pro próximo tópico, que a tolerância tá diminuindo. Você é agredido fisicamente. Tá rolando uma agressão. Já tá até se chutando aqui. Agressão física aqui, velho. Vamos ler um trecho, Sayuri, pra ficar calminho, vamos? Não, qual que é o tópico? Calma. Oxi. Tá bom. Não vamos colocar a carroça na frente dos bois, hein? Agora que tá todo mundo desesperado aqui. Olha só, hein? Qual será o tópico? Vamos ver qual será o tópico. O Rafa já deu uma dica aí. Três passos. Vamos lá. Terceiro tópico. Em tempos de desespero, defina a meta simples. Você já foi levado a um tamanho grau de exaustão que sua mente pareceu parar de funcionar? Está enfrentando no momento uma crise que o deixa desesperado? Podemos dar um passo fundamental, que é simplesmente estabelecer uma meta. Quando estamos presos num poço de desespero, definir uma meta é como jogar uma corda até a superfície, laçar uma pedra e aproveitar a solidez imóvel da pedra para conseguir subir e sair do poço. Isso é muito interessante, esse ensinamento. A gente vê que realmente o livro As Leis do Sucesso veio da prática do Mestre Okawa. Ele não é um livro teórico. Tudo que está escrito nesse livro veio da própria experiência do mestre ao longo da vida dele e da fundação da Rap Science também. E eu sempre pratico esse ensinamento. Eu tenho uma grande afinidade, porque muitas vezes na vida a gente fica ansioso, fica desesperado, a gente não sabe o que vai acontecer. Só que nessa hora é importante saber o que vai acontecer. Já ter um procedimento racional do que você vai fazer. Começou a sentir desespero? Meta simples. Viu que a mente... por isso que é importante ter a mente alerta, sempre vigiar a nossa mente. Percebeu que a mente começou a se agitar muito, ficar muito assustado, com medo, desesperado? Esquece o futuro. Meta simples. O que eu vou fazer hoje? Isso é uma meta simples. O que eu tenho? Mas isso que é importante ter. O que eu vou fazer hoje é importante ter. Porque muitas vezes a gente nem sabe o que vai fazer hoje, ou está desorganizado. Hoje, por exemplo, eu vou ler 20 minutos de um livro. Hoje eu vou fazer atividade física. Hoje tem palestra para fazer. Hoje eu vou limpar o banheiro do templo. Sei lá. Isso. E aí você ocupa a sua mente com esse tipo de meta. E mantém isso por um tempo até o desespero diminuir. É isso que o Mestre Okawa está dizendo. Não adianta a gente ficar desesperado, porque o desespero, ele gera uma emoção chamada medo. E o medo, ele anula a nossa capacidade criativa. Sendo que a única coisa que pode vencer um desespero é a nossa capacidade criativa. Porque se você, por exemplo, é demitido do trabalho, e você deixa o medo tomar conta de você, você não consegue pensar o que você pode fazer para resolver aquela situação.
racionalmente, será o que eu posso medo fazer? é emoção, né? Você deixa a sua emoção tomar conta e você não consegue racionalmente saber organizar as suas ideias pra botar fazer, em ação, né? exatamente. Por exemplo, fui demitido. Bom, mas tá bom, vai. Se você pensar racionalmente, tem 12% da população do Brasil não tem trabalho. Você entrou nesse número. Aí você começa a pensar, bom, o que eu fiz até hoje? Por exemplo, eu fui professor. Bom, fui demitido, mas será que não tem outra escola que eu possa dar aula? Eu tenho dinheiro guardado? Eu tenho, consigo ver mais 6 meses. Bom, será que eu tenho algum amigo meu que pode me ajudar? Ou enquanto eu não der aula, será que não dá pra fazer uns bicos aí, trabalhar de garçom? Esse tipo de raciocínio. Simples. É isso. Mas se você tem um medo, meu Deus, fui demitido. Meus filhos vão passar fome. Agora já era. Não, agora eu tô no rotativo, tô no vermelho, vai dar tudo errado. Isso. É isso que acaba minando a capacidade do ser humano de sair dos problemas. Tem no livro O Milagre da Meditação, o mestre ele fala o exemplo do copo com terra e água, né? E aí se você chacoalha esse tampado, né? Pra não espirrar tudo. Olha aí, perfeita! Uma garrafa, pode ser assim. Olha aí, hein? O mestre falou copo. Tá bom, um copo. E aí você põe uma colher e faz assim e mistura. Ok, pra não... Então você vê a água turva, né, com terra e tal. E a gente pode fazer uma analogia, né? O seu desespero, o seu coração, quando você está desesperado, é análogo a esse copo com água com a terra, né? Sim. Turva, assim, tá tudo misturado. Agora, se você mantém a calma, né? Procura não... Assim, você percebe que tá em desespero, e aí conscientemente você fala, nossa, eu tenho que sair desse estado e voltar ao estado calma novamente, e aí você começa, né, a respirar de forma... Você colocou o seu racional em cima disso, né, porque você se conscientizou do seu estado de mente, né, então você vai lá, respira fundo e tal, a terra, de novo, assim, ela vai baixando e vai ficando a água cristalina lá de novo, que seria o analógica, não. Analogamente falando, seria o estado... Analogicamente, não é logicamente. Bom, enfim. Vocês entenderam. Seria a mente calma. Isso, que ela seria fica a mente transparente. calma. E aí você consegue, com essa mente, você consegue, né, que nem o Gabriel falou, assim, ter mais criatividade e aí vem as inspirações pra você conseguir resolver aquele problema. Exatamente. Também, né? É legal que, assim, acho que a gente precisa ter esse autoconhecimento até da gente parar pra olhar como que a gente tá, né, naquela semana, naquele dia e tudo mais, pra saber até adaptar um pouco o que a gente tinha planejado de fazer, né, porque... Por exemplo, se alguma coisa dá errado... Porque se, por exemplo, eu acho que é importante você saber ajustar a dificuldade das coisas que você vai se propor. Como se fosse assim, você ter... Por exemplo, uma vez eu ouvi a respeito de níveis de meta, de você fazer como se fosse num jogo de videogame, que você tem uma fácil, uma médio e uma difícil. E essa difícil seria aquela coisa assim, de, nossa, no meu melhor dia, na minha melhor performance, quando eu tô, sabe, super bem, porque a gente tem dias onde a gente tá muito bem e dias que a gente tá muito mal. E às vezes acontece alguma coisa, a gente briga com alguém e tal, e mesmo, sei lá, a pessoa mais zen do mundo tem momentos, tem dias que tá pra baixo. E saber reconhecer que esses dias de baixa, ainda assim, a gente não precisa parar tudo, é muito bom. Porque às vezes, assim, eu lembro até que, assim, por um tempo da minha carreira, eu tinha problemas com prazo. De que eu pegava e eu fazia meus prazos pensando na minha produtividade máxima que eu costumava alcançar sempre. Então eu pensava, eu costumo render isso, então acho que em 20 dias eu termino esse projeto. Só que aí teve até uma vez que um cara que eu admiro muito na minha profissão, ele pegou e falou até, né, de que isso é uma coisa que gera muito estresse, porque a gente tem dias ruins, e nesses dias ruins a gente não rende o nosso melhor. E aí o problema é que nesses dias a gente acaba atrasando tudo, e isso gera estresse, dor de cabeça, desespero. E quando a gente entra nessa fase do desespero, fica até mais difícil a gente produzir, criar e fazer alguma coisa. Então a gente saber, de repente, até propor metas mais simples, propor
às vezes assim, saber que, ó, hoje eu não tô tão bem, então eu vou me cobrar um pouco menos, eu não vou me cobrar, porque às vezes a gente faz até o contrário, né? A gente tá mal e a gente fala, ah, não, hoje eu vou mudar minha vida, hoje eu vou revolucionar tudo, hoje eu vou fazer 1 milhão de coisas. E às vezes naquele momento não, é só o momento que a gente fala assim, não, hoje eu vou pegar mais leve comigo, hoje eu vou fazer umas coisas mais simples, e às vezes é exatamente dar essa pequena energia, bem essa coisa, tipo, você tá ali, digamos que pôs a meta que, ó, hoje eu vou ler o livro inteiro de 200 páginas. Aí chegou lá, você tá super com dor de cabeça, tá mal, tá cansado. Em vez de você pensar, nossa, você olha pro livro e fala, nunca que eu vou ler 200 hoje. Você olha e fala, tá, eu vou ler 2. Aí, no que você começa, muitas vezes só esse fato de você começar com uma coisinha simples já te dá a energia que você precisa. Sim. Exatamente. Sim, igual que também antes você falou do medo, né? Que às vezes quando a gente tá desesperado, a gente sente muito medo, isso paralisa a gente, né? E a gente não consegue fazer nada. Aí a gente já tá num dia que já não é um dia muito bom. Aí você não consegue fazer as coisas, já vai ficando pior porque você não conseguiu fazer. Então acho que essas metas simples, tem muito isso que o Rafa falou, né? Porque são coisas que parecem pequenas, ou como a gente fala aqui no exemplo, essa corda pra você sair, né? É porque se fazer alguma coisa simples, você já vai, pelo menos, você conseguiu fazer alguma coisa. Então já vai, acho que, mexendo nessa energia de você, isso eu consegui fazer. Então já foi uma pequena vitória num dia que às vezes não é difícil, né? Sim. Ou como a gente tava falando, né, discutindo os tópicos, que a gente tá falando de sucesso, e essa parte é importante porque numa jornada de sucesso vão ter dias ruins, né? Não vão ser todos os dias que a gente vai conseguir trabalhar com todo o coração, com toda a alma. Então, saber o que a gente pode fazer nesses dias que não vão ser tão bons, já ter isso na cabeça, já ajuda, né? Porque nessa hora de desespero, a gente não consegue parar pra pensar. Então, acho que ter já, né, saber, nesses momentos a gente pode fazer isso, ajuda bastante, né? A impressão que eu tenho é que quando a gente tá nesses dias ruins, a gente quer ter a mesma performance e gerar o mesmo resultado de um dia bom, né? Então parece que a gente fica, não, peraí, deixa eu me cobrar, eu não posso deixar que esse meu estado afete o resultado e tal. E não, né? Acho que é aquele autocuidado, né, também, né, da gente, assim, se a gente não nos dar um fôlego também, a gente não consegue seguir pra ficar bem depois, né? É questão de ser realista e não idealista. Se a gente é idealista achar que vai estar bem o ano inteiro. Sempre, tem hora, né? Não adianta. Trabalhar com aquela corda tensionada o tempo todo, assim. Não. Na verdade, a menor parte do tempo a gente tá no ápice. A maior parte do tempo você tá normal assim ou pra baixo. Você tem o princípio de Pareto, meu. 100 dias, 20 você tá bom. Os outros 80 suporta esses 20. O Pareto nunca foge. É questão de ser realista. Isso é importante. Mas é bom ter isso pré-definido já. Quando você tem pré-definido, você sente sua mente mais calma. Então quando eu sentir medo, eu já sei o que eu vou fazer. Então é meta simples, eu não vou ficar me preocupando. Aí você observa, esse aprimoramento espiritual. Você observa que a tua mente tá ficando muito ansiosa. Só, peraí. Só de você falar, peraí, já andou metade do caminho já. Aí você traz ela de volta. E aí, como a Sá comentou, você vai tendo essas pequenas felicidades. Hoje eu consegui fazer isso. Consegui ler 20 minutos, consegui limpar o banheiro. Pô, então eu consegui alguma coisa já. Aí você não desiste. É legal porque aí, assim, o mestre fala até da questão da consistência, né? De você ter coisas assim um dia após o outro e tudo mais. E essas metas simples ajudam você a ter consistência de pegar aqueles dias que seriam quase que perdidos e transformar em dias que, foram bons o suficiente, né? Não foram os melhores da vida, mas foram muito legais ali. Melhor do que você até esperava de você daquele dia, às vezes. É, porque entre você ter algo ruim e algo bom, o bom é a vitória. Se era uma coisa que podia ser ruim, você fez ela ficar bom, é uma vitória também. É isso aí. A gente encerra o episódio de hoje. Agradeço ao Rafa, a Karen e a Sayuri pela companhia e também a todos os ouvintes. Muito obrigado. Valeu, pessoal. Valeu, obrigado, gente. Obrigada a todos, até o próximo episódio. Você tá feliz, Sayuri? Por quê? Não, a única vez que você falou no começo, agora é no final, entendeu? Tchau.